Olá, meu amigo, minha amiga. Tudo bom com vocês? Fiquei sabendo que vocês abriram o edital de vocês e viram que ia cair matemática na prova. Já deu uma preocupação. Aí, quando vocês perceberam que tem geometria analítica, já começou a angústia. E quando vocês viram que um dos tópicos de geometria analítica é elipse, já começou a beirar o desespero. Muita calma nessa hora. Fiquem tranquilos que o professor Luiz Miranda está aqui para te ajudar. Como assim, professor? Veja só o que nós temos aqui. Nós temos uma playlist de geometria analítica à sua disposição com mais de 200 vídeos. Dê uma olhadinha aqui, ó. Hoje nós estamos com 214 e subindo. Então, nessa playlist você vai encontrar todo tipo de questão. Questão de distância entre pontos, distância entre ponto e reta, distância entre retas, distância entre reta e circunferência, reta tangente à circunferência, a equação da circunferência, a reta secante à circunferência, a posição relativa entre circunferências. Você vai encontrar questões de hipérbole, questões de parábola, questões de reta intersectando parábola e também questões de elipse. Beleza? Então é só você procurar as questões de elipse lá que você está com o problema resolvido. Você vai conseguir perceber como as bancas cobram esse tema nos concursos. Eu sei, faz tempo que vocês não veem elipse. A última vez foi no ensino médio, quem sabe, né? Talvez um pouco no curso superior. Mas fica tranquilo, é só olhar. Ah, entendi. Você não está com tempo, não tá querendo procurar as questões da playlist. Tudo bem, seus problemas acabaram, porque o professor Luiz Miranda também trouxe para vocês a playlist 10 questões comentadas. Nessa playlist 10 questões comentadas, eu separo os assuntos e coloco 10 questões emendadas de vários temas. Por exemplo, aqui, nesse recorte, nós temos questões comentadas de legislação tributária do CESP, legislação tributária da FGV, questões de matemática da Unicamp e assim por diante. Então, para não deixar vocês de fora, o que nós fizemos? Nós estamos criando nesse vídeo exatamente as 10 questões comentadas do quê? As 10 questões comentadas do tema elipse em geometria analítica. Combinado? Como é que funciona? As questões comentadas de elipse, vocês vão vê-las uma na sequência da outra. Já começo lendo o enunciado, resolvo, já começo lendo o enunciado da próxima. Emendada, bem rapidinho. Vapt-vupt. Combinado? Então é isso aí. Aproveitem as questões e se tiverem alguma dúvida, mandem para mim o seu comentário. Lembrando a todos que o meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é o de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Grande abraço, até o próximo vídeo, valeu! Questão da banca IDH-TEC para a Prefeitura de Chã Grande, em Pernambuco. Cargo professor de matemática no 2019. Seja a elipse determinada pela equação 3x² mais y² igual a 3 e as retas de coeficiente angular igual a 3 que tangenciam a elipse dada. É certo que. Portanto, amigos e amigas, uma questão do tipo positiva, o examinador quer saber a resposta correta. Amigos e amigas, toda vez que temos uma questão que fala de tangente, existe uma ferramenta muito boa e a mais clássica do cálculo diferencial, que está relacionada com tangente, né? Muita gente boa já pescou o que é. Isso mesmo, trata-se do que? Da derivada. Porque o coeficiente angular e a reta tangente de uma função estão intrinsecamente ligados. Então você tem aqui uma função f de x, a reta tangente no ponto P, né, de coordenadas f de x1 e x1. Seja uma função qualquer f de x, o coeficiente angular da reta tangente à função do ponto px1, f de x1, é dado por limite de ΔX tendendo a zero de f de x1 mais ΔX menos f de x1 dividido por ΔX. Isso é igual à derivada, né, que pode ser expressa por dy dx, f' de x ou y' de x. Ou seja, o coeficiente angular de uma reta tangente a uma função é a derivada da função. Beleza? Do enunciado nós temos a equação da elipse 3x² mais y² igual a 3. O que eu queria comentar para vocês é que quando nós temos uma função elipse, circunferência ou hipérbole, o ideal é fazer uma abordagem
de diferenciação implícita. Por quê? Porque nós temos aí mais de uma variável, né? E a gente sabe que existe uma inter-relação entre essas variáveis aí. Então, vamos fazer a diferenciação da equação de forma implícita em relação a x. Então, diferenciando em relação a x, nós vamos ter 6x mais 2y, que multiplica y' de x, vai ser igual a zero, né? Porque esse 3 aqui é uma constante. Colocando o 6x do lado direito, nós vamos ficar com 2y vezes y' de x é igual a menos x, menos 6x, perdão. Portanto, y' de x é menos 6x dividido por 2y, e nós sabemos do enunciado que o coeficiente angular das retas tangentes à elipse é m igual a 3. Logo, né, y' de x é igual a m, é igual a 3, é igual a menos 6x sobre 2y. Multiplicando em cruz, nós vamos ter o quê? 6y igual a menos 6x, significando o quê? Que x vai ser igual a menos y. Legal, encontramos uma relação entre x e y. Se nós substituirmos x igual a menos y na equação da elipse, o que nós vamos ter? Aqui está a equação da elipse. 3 que multiplica menos y elevado ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 3. 3y ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 3. 4y ao quadrado é igual a 3. Portanto, y ao quadrado é igual a 3 quartos. Isso significa que y é mais ou menos raiz de 3 quartos, ou seja, y é mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Legal, encontramos y, né? Nós temos duas possibilidades, lógico, né? Y vai ser raiz de 3 sobre 2, y2 é menos raiz de 3 sobre 2. Qual é a vantagem? Nós vamos encontrar as coordenadas dos pontos das retas, né, onde retas tangentes encontram a elipse. Então a gente sabe que x é menos y. Além disso, sabemos que y1 é raiz de 3 sobre 2 e y2 é menos raiz de 3 sobre 2. Logo, x1 vai ser o inverso de y1, que é menos raiz de 3 sobre 2, e x2 é o inverso de y2, vai ser raiz de 3 sobre 2. Beleza. Portanto, os pontos de tangência da elipse são P, x1, y1, menos raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, e Q, x2, y2, raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2. Para ficar mais fácil de entender, vamos visualizar num diagrama. Então, nós temos aqui o ponto P, o ponto Q, o centro, né, da elipse, e aqui a equação da elipse. Olha que legal, amigos e amigas. Já sabemos que os pontos de tangência são P e Q com essas coordenadas. Considerando a fórmula Ioiô-Michô, o coeficiente angular m igual a 3 e as coordenadas do ponto P, podemos achar a reta, né? Y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Portanto, y menos raiz de 3 sobre 2 é igual a 3 que multiplica x menos raiz de 3 sobre 2. Como vai ficar? 3x mais 3 raiz de 3 sobre 2. E aqui y menos raiz de 3 sobre 2. Colocando deixando só o y do lado esquerdo, vamos ficar com 3x mais 3 raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2. Isso vai dar o quê? 3x mais 4 raiz de 3 sobre 2, que nos traz a equação da primeira reta tangente, 3x mais 2 raiz de 3 sobre 3. 3x mais 2 raiz de 3, perdão. E desenhando a reta tangente, olha só que interessante, amigos e amigas, né? Essa é a primeira das duas retas tangentes da nossa elipse. Agora vamos fazer o ponto Q, a mesma operação, né? Como é que vai ficar? Ponto Q, raiz de 3 sobre 2 menos raiz de 3 sobre 2. Fórmula Ioiô-Michô, coeficiente angular m igual a 3. Beleza? Substituindo os valores e fazendo as contas, nós chegamos finalmente aqui, amigos e amigas, que a segunda reta vai ser 3x menos 2 raiz de 3, que desenhada é essa reta aqui em violeta. Beleza? Então nós temos as duas retas e os dois pontos de tangência. Com isso, amigos e amigas, nós podemos o quê? Nós podemos tentar eliminar algumas alternativas da nossa questão. A letra A diz: as retas interceptam a elipse em pontos localizados nos quadrantes ímpares. Será que isso está certo?
Olha lá, aqui é o segundo quadrante e aqui é o quarto quadrante. Então, não são nos quadrantes ímpares, está errada a letra A. A letra B diz que os coeficientes lineares das retas são números racionais não inteiros e opostos. Vamos ver. O coeficiente linear é esse aqui, ó. Nos dois casos, são números o quê? Irracionais. Então está errada a letra B. A letra C diz que o coeficiente linear de uma das retas pertence ao intervalo 3 raiz de 3 mais infinito. Não, é 2 raiz de 3, né? Estaria correto se fosse 2 raiz de 3. Letra C está incorreta. A letra D diz que, sendo m e n os respectivos coeficientes angular linear das retas tangentes à elipse, então m ao quadrado é maior do que n ao quadrado. Vamos calcular? Então, nós temos duas retas, vamos calcular os dois casos. No primeiro caso, nós temos m igual a 3 e n 2 raiz de 3 positivo. M ao quadrado vai ser igual a 9 e n ao quadrado vai ser igual a 12. Portanto, nós temos m ao quadrado menor do que n ao quadrado. Vamos ver o segundo caso agora. Não vai mudar muita coisa, né? Porque m ao quadrado vai ser o quê? Vai ser continuar sendo igual a 9 e o n ao quadrado vai continuar sendo igual a 12. Portanto, também no segundo caso, m ao quadrado é menor do que n ao quadrado, sendo que a alternativa está dizendo exatamente o contrário, a alternativa está errada. Com isso, por eliminação, sabemos que o gabarito é a letra E. A letra E diz que, para qualquer uma das retas, a distância entre os pontos x0 e 0y é igual a 2 raiz de 30 dividido por 3. Vamos testar? Temos as duas retas. Primeiro caso, com a coeficiente linear positivo. Vamos considerar o caso do ponto P, x0. Se nós temos o ponto P, coordenada x e coordenada y igual a 0, podemos fazer y igual a 0 na reta, encontrar x. 0 vai ser 3x mais 2 raiz de 3. Portanto, o x vai dar quanto? Vai dar menos 2 raiz de 3 sobre 3. Portanto, o ponto P, x0, na realidade vai ser o quê? Menos 2 raiz de 3 sobre 3, 0. Continuando, vamos considerar agora o ponto Q, 0y. Aí no caso nós temos que fazer x igual a 0, porque é a coordenada que está com o valor 0. Então y vai ser quanto? Vai ser 2 raiz de 3. Legal. Portanto, o ponto Q será qual? Q vai ser 0, 2 raiz de 3. Temos o ponto P e o ponto Q. Podemos fazer o quê? A distância entre ambos. Qual será a distância entre dois pontos? É a formulinha que todo mundo conhece. x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado, tudo tirado na raiz quadrada. Substituindo os valores, como é que vai ficar? 0 menos 2 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado, mais 2 raiz de 3 menos 0 ao quadrado. Desenvolvendo, nós vamos chegar ao valor de 12 mais 108 dividido por 9, que vai dar 120 sobre 9. E simplificando esse valor, vai dar 1/3, que multiplica 4 vezes 30. Novamente, nós vamos ter 4 para fora da raiz. A distância será 2/3, que multiplica a raiz de 30. Vamos ver agora com o caso da segunda reta. Na segunda reta nós vamos ter o quê? Fazendo y igual a 0, o ponto x vai ser qual? Vai ser 2 raiz de 3 sobre 3 positivo. O ponto P vai ser 2 raiz de 3 sobre 3, 0. O ponto Q, qual que vai ser? Fazendo x igual a 0, o y vai ser menos 2 raiz de 3. Portanto, o ponto Q será 0 menos 2 raiz de 3. Qual será a distância entre ambos? Usando a mesma formulinha, E se nós calcularmos, desenvolvermos, nós vamos ter aqui 0 menos 2 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado, mais menos 2 raiz de 3 menos 0 ao quadrado. Isso vai dar quanto? Menos 2 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado, mais menos 2 raiz de 3 ao quadrado. 4 vezes 3 dividido por 9, mais 4 vezes 3. Isso vai dar 12 mais 9 vezes 12 dividido por 9. Que é 12 mais
108 dividido por 9, que vai dar raiz de 120 sobre 9, que, simplificado, resulta no mesmo valor, na mesma distância, o que confirma que o nosso gabarito efetivamente é a letra E. Então, utilizando o cálculo integral, conseguimos chegar no gabarito letra E. Existe outra forma de fazer essa questão. Vamos resolver então agora com a forma sem o cálculo diferencial. É uma abordagem mais longa. Como é que vai ser? Nós temos a equação da elipse, podemos dividir ambos os lados por 3, né? Isso fica x ao quadrado mais y ao quadrado dividido por 3 é igual a 1. E podemos comparar com a equação geral da elipse, né? Então, comparando as duas equações, a do enunciado com a equação geral da elipse, a gente descobre que a ao quadrado vai ser 1, portanto 2a é igual a 2. E b ao quadrado vai ser igual a 3, portanto b raiz de 3, 2b, 2 raiz de 3. O centro, por sua vez, né, comparando aqui, nós podemos confirmar, ó, aqui não tem nada perto do y, não temos nenhum termo com x ou com y sozinho, nós podemos confirmar que o centro é na origem. E como 2b é maior que 2a, a elipse tem os focos na vertical, ou seja, na prática a elipse está de pé. Como nós vimos anteriormente, né? Aqui nós temos os pontos, né, da elipse, o ponto A1, menos 1, 0, o ponto A2, 1, 0, o centro dela é o na origem, o ponto B1, 0, raiz de 3, o ponto B2, 0, menos raiz de 3. Legal. A equação geral de uma reta é dada por y igual a mx mais n, onde m é coeficiente angular e n de navio coeficiente linear. Ok? Beleza. No enunciado sabemos que as retas tangentes à elipse possuem m igual a 3. Portanto, a nossa equação fica sendo y igual a 3x mais n. Podemos agora substituir a equação desta reta na equação da elipse. Temos a equação da elipse e vamos substituir o y aqui. Como é que vai ficar isso? Né? Y 3x mais n, a equação da elipse, 3x mais n ao quadrado sobre 3. Isso vai dar 9x ao quadrado mais 6nx mais n ao quadrado sobre 3. Multiplicando ambos os lados por 3, teremos o quê? 3x ao quadrado mais 9nx mais 6nx mais n ao quadrado igual a 3. Legal? Isso vai dar 12nx ao quadrado mais 6nx mais n ao quadrado menos 3 igual a 0. E nós temos três possibilidades para essa equação. Se a equação acima não tiver solução real para x, significa que a reta y igual a 3x mais n não intercepta a elipse. Por exemplo, se n for igual a 4, nós temos a reta y igual a 3x mais 4. A reta y igual a 3x mais 4, se nós desenharmos, efetivamente ela não intercepta a elipse. Não é o caso que nós estamos buscando, nós estamos buscando o caso de uma reta tangente. A segunda possibilidade, se a equação acima tiver duas soluções reais para x, significa que a reta y igual a 3x mais n de navio intercepta a elipse em dois pontos, ou seja, seria secante a elipse. É o caso, por exemplo, se n igual a 0, nós temos a equação y igual a 3x, e aí nós teríamos aí dois pontos de intersecção. Legal? Por fim, o terceiro caso que nos interessa. Se a equação acima tiver apenas uma solução real para x, significa que a reta y igual a 3x mais n é tangente à elipse, que é o que buscamos. A condição para a equação acima ter apenas uma solução real é que ela seja um quadrado perfeito. Em outras palavras, é necessário que o seu discriminante seja nulo. Qual que é o discriminante? Né? O delta tem que ser igual a zero, que é o b ao quadrado menos 4ac. O b é o 6n. Então, 6n ao quadrado menos 4 que multiplica a, que é 12, que multiplica c, que é n ao quadrado menos 3. Legal, como é que vai ficar isso aí? 6 ao quadrado menos 4 que multiplica 12 que multiplica n ao quadrado menos 3, dá 36n ao quadrado, menos 48n ao quadrado menos 3, 36 ao quadrado menos 48n ao quadrado mais 144 igual a 0, menos 12n ao quadrado, que é essa diferença aqui, mais 144 igual a 0, portanto 12n ao quadrado vai ser igual a 144, significa que n ao quadrado é igual a 12. Logo, n vai ser mais ou menos raiz de 12, mais ou menos raiz de 3 vezes 4, n é igual a mais ou menos 2 raiz de 3. Portanto, teremos duas retas tangentes, uma com n1 é igual a 2 raiz de 3 e outra com n2 é igual a menos 2 raiz de 3. Y igual a 3x mais 2 raiz de 3 ou y igual a 3x menos 2 raiz de 3, exatamente como no caso anterior,
Ainda bem, né? Aqui temos as duas retas desenhadas, ó, que interessante, né? Como nós tínhamos desenhado anteriormente, aqui é a mesma elipse, uma equação modificada, mas é a mesma elipse. E aí nós podemos resolver, né, eliminar algumas alternativas. A letra A, né, que diz que elas interceptam nos quadrantes ímpares, e ela está o quê? Está errada, né, porque elas se interceptam nos quadrantes pares. Podemos eliminar a letra A. A letra B, os coeficientes lineares da reta são racionais não inteiros de opostos. A gente viu que está errado, eles são números irracionais, né? Então podemos eliminar a letra B. O coeficiente linear de uma das retas pertence ao intervalo 2 raiz de 3 mais infinito, então portanto está errado aqui, né? Ó, 2 raiz de 3, então está errado essa letra C. A letra D nós vimos também que está errado, só calcular o M e o N, né? O M ao quadrado e N ao quadrado. Nesse primeiro caso, ó, da reta 3x mais 2 raiz de 3, M ao quadrado é menor que N ao quadrado. É o mesmo caso aqui da reta 3x menos 2 raiz de 3, M ao quadrado é menor que N ao quadrado. E podemos eliminar a letra D. E para qualquer uma das retas, a distância dos pontos x0 e 0y é igual a 2 raiz de 30 sobre 3, como nós já tínhamos calculado. Nós calculamos o ponto P, depois nós encontramos o ponto Q, né? Fazemos a distância, isso no caso dessa primeira reta aqui, né? A distância vai dar quanto, amigos e amigas? 2/3, que multiplica a raiz de 30, né? Considerando a primeira reta. Se nós considerarmos agora a reta 3x menos 2 raiz de 3, o ponto P vai ser esse daqui, o ponto Q vai ser esse outro aqui. A distância entre ambos será qual? 2/3, que multiplica a raiz de 30, que é o nosso gabarito letra E de elefante, meus amigos e minhas amigas. Da banca FURB para a Prefeitura de Massaranduba, em Santa Catarina. Cargo professor de matemática no 2020. Dada a equação x² mais 4y² menos 2x mais 16y mais 1 igual a 0, pode-se afirmar que ela representa o quê? Uma elipse, uma circunferência ou uma hipérbole, nessas opções aqui. De centro no ponto de coordenadas, quais coordenadas? Estão aqui nas opções. Isto posto, preenche correta e respectivamente as lacunas da alternativa, confirmando que se trata de uma questão do tipo positiva. Você precisa encontrar a resposta correta entre as 5 opções aqui abaixo. Legal, amigos e amigas. A equação geral de uma cônica são as curvas, né, conhecidas como elipse, hipérbole, parábola e circunferência, que na verdade é um tipo de elipse. É dada por ax² A maiúsculo mais bxy mais cy² mais dx mais ey mais f igual a 0, onde A até f são os coeficientes da cônica. Para identificarmos o tipo de cônica, precisamos calcular o seu discriminante. Ele vai ser b² menos 4ac. Veja que interessante. Atenção que esses coeficientes são letras maiúsculas, tá? Para não confundir quando a equação de segundo grau. A partir do valor calculado, temos 3 possibilidades. Quais seriam essas possibilidades? Se delta é menor do que 0, nós temos uma elipse. Se delta for igual a 0, temos uma parábola. E se delta for maior do que 0, temos uma hipérbole. Lembrando que a circunferência é um caso especial de elipse, né? Então, você pega uma elipse, né? E se você der uma ajustada nela, ela se transforma na circunferência, né? Der uma arredondada na elipse. Portanto, é um caso especial de elipse, não é uma cônica diferenciada. Beleza? Prosseguindo. No enunciado temos essa equação aqui que você já conhece. Vamos comparar com a equação geral da cônica. Né? Temos aqui a equação geral da cônica, podemos identificar os coeficientes. O que nós temos? A vai ser igual a 1, né? A vai ser igual a 1. B vai ser igual a 0, não temos nenhum termo xy aqui, então portanto B é igual a 0. C, que é o termo do y², vai ser o quê? Vai ser igual a 4. Calculando delta, b² menos 4ac, 0² menos 4 que multiplica 1 que multiplica 4. Nós temos delta menos 16, portanto delta é menor do que 0, meus amigos e minhas amigas. Portanto, nós temos o quê? Uma elipse ou uma circunferência, né? Dado que a circunferência é um tipo de elipse, né? Tipo especial de elipse. Com isso, podemos eliminar a letra E, que falava de hipérbole. Legal, já economizamos tempo.
Reordenando agora os termos dessa equação. Vamos colocar o x perto do x e o y perto do y. Então, x ao quadrado menos 2x aqui perto, 4y ao quadrado mais 16y e o termo numérico do lado direito. Legal. Agora vamos somar o número 1 a ambos os lados da equação. X ao quadrado menos 2x mais 1, mais 4y ao quadrado mais 16y igual a menos 1 mais 1. Simplificando, vai ficar isso aqui igual a 0. Se nós olharmos esses primeiros três termos aqui, veja, eles formam o quê? Eles podem ser simplificados através do quê? De um binômio, né, que seria x menos 1 ao quadrado. X menos 1 ao quadrado, desenvolvido, vai dar x ao quadrado menos 2x mais 1. Olha que legal. Mais 4y ao quadrado mais 16y igual a 0. Agora, colocando o 4 em evidência para os termos y, podemos colocar o 4 em evidência. Vai ficar x menos 1 ao quadrado mais 4 que multiplica y ao quadrado mais 4y igual a 0. Agora podemos dividir ambos os lados da equação por 4. Legal? X menos 1 ao quadrado dividido por 4 vai dar mais y ao quadrado mais 4y igual a 0. Joia! Continuando, somando agora 4 a ambos os lados da equação. X menos 1 ao quadrado dividido por 4 mais y ao quadrado mais 4y mais 4 igual a 0 mais 4. Ó, se nós analisarmos esses três termos aqui, a gente consegue formar um binômio, né? Y mais 2 ao quadrado desenvolvido dá exatamente y ao quadrado mais 4y mais 4 igual a 0. Podemos agora dividir ambos os lados da equação por 4. Vamos ficar com x menos 1 ao quadrado sobre 16 mais y mais 2 ao quadrado sobre 4 igual a 1. Confirma-se, portanto, que temos uma elipse, que esse é o formatão de uma elipse convencional. Vamos comparar agora com a equação geral dessa elipse. Qual é a equação geral da elipse? Essa daqui, x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado dividido por b ao quadrado igual a 1. x0 vai ser 1 e y0 é menos 2, né? Comparando aqui, x0 vai ser 1, y0 vai ser menos 2. O x0 e o y0 são as coordenadas do centro da elipse, que vai ser, portanto, 1 e menos 2. Beleza, com isso a gente consegue identificar o gabarito que é a letra C de casa, meus amigos e minhas amigas. Cônicas. Questão do Instituto Excelência para a Prefeitura de Barra Velha, Santa Catarina, cargo professor de matemática, ano 2018. Superfícies cônicas da geometria analítica são basicamente curvas geradas ou encontradas na intersecção de um plano que atravessa um cone, por isso o nome. Pensando nisso, considere a seguinte equação: x menos 2 dividido por 5, tudo ao quadrado, mais y mais 4 dividido por 3, tudo ao quadrado, igual a 1. É correto afirmar que o tipo de cônica acima descrita e o seu centro, respectivamente, são. Portanto, amigos e amigas, uma questão do tipo positiva, precisamos encontrar a resposta certa. E já sabemos que será ou uma elipse ou uma hipérbole. Já eliminamos a possibilidade de parábola, né? Isso já ajuda um pouco. É só fazendo a lógica aqui. Porém, amigos e amigas, precisamos ter certeza, né? Para ter certeza, o que nós temos que fazer? Vamos começar lembrando a equação geral de uma cônica. Qual é? ax ao quadrado mais bxy mais cy ao quadrado mais dx mais ey mais f igual a 0. Vejam que os coeficientes estão tudo em letra maiúscula. Por quê? Vamos ver. Porque para identificarmos o tipo de cônica, precisamos calcular o discriminante. O discriminante da cônica é b ao quadrado menos 4ac. Para não confundir com o discriminante da equação de segundo grau, né, utilizamos aí os coeficientes com letras maiúsculas, beleza? A partir do valor que calculamos, temos três possibilidades. Se delta der menor que zero, temos uma elipse. Se delta der igual a zero, temos uma parábola. Se delta der maior que zero, temos uma hipérbole. Né? Lembrando que a circunferência é o caso especial de elipse. Né? Por quê? Se você pegar uma elipse, né, que é achatadinha, você bater do lado dela aí com a força adequada, dica de concurseira, tá? Você chega numa circunferência, beleza? Então, já sabemos do enunciado que o delta vai dar ou menor que zero ou maior que zero, porque parábola não tem nas opções de resposta. Vamos fazer o seguinte, para ter certeza, sem mais especulações, né? Vamos pegar aqui do enunciado as informações e vamos desenvolver algebricamente. Então, x menos 2 ao quadrado e 5 ao quadrado, como é que fica? X menos 2 ao quadrado dá x ao quadrado menos 4x mais 4, 5 ao quadrado dá 25. Y mais 4 ao quadrado dá y ao quadrado mais 8y mais 16, 3 ao quadrado dá 9, 1 ao quadrado dá 1. Legal. Se multiplicarmos ambos os lados da equação por 25, vamos tirar o 25 do denominador.
Vamos ficar com x ao quadrado menos 4x mais 4 mais 25, que multiplica essa expressão inteira aqui. É 1 vezes 25, que dá 25. Agora vou multiplicar ambos os lados por 9 para tirar esse outro denominador. E fica 9 que multiplica essa expressão, mais 25 que multiplica essa outra expressão, é igual a 9 vezes 25, que dá 225. Desenvolvendo um pouco mais, 9x ao quadrado menos 36x mais 36 é 25y ao quadrado mais 200y mais 400 menos 225. Colocando primeiro os termos em x, né? 9x ao quadrado menos 36x, depois os termos em y, 25y ao quadrado mais 200y, 36 mais 400 dá 436, menos 225 igual a zero. Fazendo a última simplificação, chegamos na equação geral desta cônica, 9x ao quadrado menos 36x mais 25y ao quadrado mais 200y mais 211 igual a zero. Agora podemos comparar, né? Vamos comparar com a equação geral, que é ax ao quadrado mais bxy mais cy ao quadrado mais dx mais ey mais f igual a zero. Legal. A, portanto, vai ser igual a 9, B vai ser igual a zero, ó, não temos nenhum termo em xy, B é igual a zero. E C vai ser o quê? Vai ser 25. Podemos calcular o delta. B ao quadrado menos 4ac. B ao quadrado, 0 ao quadrado dá 0, menos 4 que multiplica 9, que multiplica 25. Isso vai dar menos 900, portanto o delta é menor do que zero. Logo, a equação representa uma elipse. Então, metade da resposta está encaminhada, né? Sabemos que temos uma elipse. A equação geral de uma elipse, por sua vez, é dada por x menos x0 ao quadrado dividido por a ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado dividido por b ao quadrado igual a 1. Onde x0 e y0 são as coordenadas do centro C da elipse. Comparando com os dados do enunciado, está bem parecido, né? A única diferença aqui é que esse termo aqui está fora, né? Então vamos dar uma ajustada nisso aqui, ó. 5 ao quadrado dá 25, e legal. Agora sim, 3 ao quadrado dá 9. Podemos fazer a comparação cara a crachá, né? Menos x0 é igual a menos 2, portanto x0 é igual a 2. Menos y0 é igual a 4, portanto y0 é menos 4. Então o centro da elipse é 2 menos 4. E o gabarito, por fim, é a letra A de abelha, amigo. Foi para o concurso da Secretaria de Educação de São Paulo, cargo professor de matemática, ano 2013. A figura abaixo mostra no plano R2, né, R ao quadrado, né, a curva E de equação 3x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado igual a 4, escrita em um retângulo ABCD, cujos lados são paralelos aos eixos. A área desse retângulo é... Portanto, amigos e amigas, uma questão do tipo positiva, né? Nós temos aí uma figura inclinada, e essa figura inclinada costuma derrubar muita gente, né? Mas vamos resolver com calma, é uma questão, vai ficar relativamente longo o vídeo, mas eu quero resolver com várias abordagens aí, para deixar vocês com ferramentas aí, caso vocês sejam surpreendidos com uma questão desse tipo. Combinado? Vamos lá. Se a gente analisar esse gráfico aqui, tem cara, cheiro, né, e cor de elipse, né? Mas a gente não tem certeza se é uma elipse. Podemos, né, precisamos, na verdade, confirmar matematicamente se trata de uma elipse. É o primeiro passo para resolver a questão. Então, primeiro nós temos que lembrar a equação geral de uma cônica. Qual é a equação geral de uma cônica, amigos e amigas? Ó, ax ao quadrado mais bxy mais cy ao quadrado mais dx mais ey mais f igual a zero. Então esses coeficientes estão em letra maiúscula para a gente não confundir com os coeficientes da equação de segundo grau. Então essa é uma equação geral de uma cônica. Então você tem termos em x ao quadrado, y ao quadrado, em xy, em x e y e os termos livres que a gente chama, né? Os termos numéricos. Para identificarmos o tipo de cônica, precisamos calcular o seu discriminante. O discriminante da cônica é muito parecido com o discriminante da equação de segundo grau. É aqui b ao quadrado menos 4ac, só que é tudo maiúsculo, né? A partir do valor calculado, temos três possibilidades. Se o delta for menor do que zero, estamos com uma elipse. Se o delta for igual a zero, vamos ter uma parábola. E se o delta for maior que zero, vamos ter uma hipérbole. Tá, professor, mas faltou o senhor falar da circunferência. A circunferência, amigos e amigas, é um caso especial de elipse. Só se pegar uma elipse assim, né, e dar uma achatadinha, bater do lado dela, ela se transforma numa circunferência, falando de forma bem popular, né? Então, a circunferência é considerada um caso de elipse. Combinado? Vamos então pegar a equação do enunciado, vamos reordenar,
colocar tudo aqui, ó, bonitinho, igual a zero, e agora nós vamos comparar com a equação geral da cônica. Como é que vai ficar? Comparando, nós vamos identificar os coeficientes. A vai ser igual a 3, B vai ser igual a menos 2, C vai ser igual a 1. Podemos calcular o delta, B ao quadrado menos 4AC. Menos 2 ao quadrado, menos 4 que multiplica 3 vezes 1. Vai dar 4 menos 12, vai dar menos 8, delta é menor do que zero. Portanto, confirmamos que a curva E se trata de uma elipse, ainda bem, né? Então nós estamos realmente diante de uma elipse. Podemos prosseguir. Legal. Vamos observar que a reta que passa pelos pontos A e B, ela é tangente à elipse no ponto PXY. Beleza? Essa reta aqui. O mesmo acontece com a reta que passa pelos pontos D e C, que é tangente no ponto Q menos X menos Y. Temos duas abordagens para encontrar as coordenadas dos pontos P e Q, utilizando cálculo e matemática do ensino médio. Porque se nós encontrarmos as coordenadas do ponto P e Q, a gente vai descobrir a distância, o valor de Y, e o valor de Y vai ser igual ao quê? Vai ser igual a esses lados aqui. A gente vai conseguir encontrar o lado do retângulo, vai ajudar a gente a calcular a área dele mais para frente. Então, para encontrar, nós temos duas abordagens, utilizando cálculo e matemática do ensino médio. Vamos começar com a abordagem que utiliza cálculo. Um fato interessante é que, por serem paralelas ao eixo x, as retas que passam pelos pontos A e B, e C e D possuem o mesmo coeficiente angular, que é igual a zero. Então, M1 igual a zero, M2 igual a zero, porque são retas paralelas ao eixo x. Retas paralelas, vocês sabem que é o coeficiente angular igual a zero. Beleza. Seja uma função qualquer f de x, o coeficiente angular da reta tangente à função no ponto P, x1, f de x1 é dado por limite de ΔX tendendo a zero, de f de x1 mais ΔX menos f de x1 dividido por ΔX, o que representa a derivada, que pode ser escrita como f' de x ou y' de x. Então, se calcularmos a derivada, podemos encontrar o coeficiente angular da reta tangente à função nesse ponto. No enunciado temos a equação da elipse, né? O que nós temos que fazer? Primeiro, levar em conta que para derivarmos a expressão acima, precisamos utilizar a diferenciação implícita, já que não é possível expressar a equação no formato y igual a f de x, porque nós temos aqui o termo xy que está atrapalhando a nossa vida. Por isso que eu falei que essa elipse inclinada derrubou muita gente, né? Então vamos lá, diferenciando a equação acima de forma implícita em relação a x, vai ficar como? Os termos que dependem de x, a diferenciação é normal. Então 3x ao quadrado fica sendo 6x. Esse aqui que você tem o y, você vai fazer o quê? Você vai fazer a regra da derivada né, de duas funções aqui da multiplicação, vai ficar 2y, né, que a derivada de x é 1, vai ficar 2y mais 2x que multiplica a y' de x. Né? Então a derivada do produto é a soma da derivada de cada uma das funções. Essa aqui vai ficar 2y que multiplica a y' de x, né? E derivada de 4 igual a zero. E tudo isso igualando a zero. Tá? Então, revisem aí, se vocês ficaram com dúvidas, revisem o conceito de diferenciação implícita. Ok? Continuando, né? Vamos aqui simplificar. Esse menos aqui vai ficar menos 2y, aqui vai ficar menos 2x, que multiplica y' de x, 2y vezes y' de x. Nós vamos ter, colocando aqui os y' de x do lado esquerdo e o 2y menos 6x para o lado direito. Aí nós podemos fazer em evidência o y' de x que multiplica 2y menos 2x é igual a 2y menos 6x. Y' de x vai ser 2y menos 6x dividido por 2y menos 2x. Ok? Então, isolamos aí o y' de x. E fazendo uma simplificação, ficamos com y menos 3x dividido por y menos x. Legal! Temos essa função aqui. O que nós podemos fazer agora? Nós podemos lembrar que o coeficiente angular é igual à derivada num ponto. E o coeficiente angular, nesse caso, é zero, porque são retas paralelas. Então, substituindo zero aqui, nós vamos ficar com y menos 3x sobre y menos x. Se multiplicarmos em cruz, nós vamos ficar com y menos x vezes zero é igual a y menos 3x. Y menos 3x é igual a zero. Portanto, y é igual a 3x. Essa é uma relação importante. O que nós fazemos agora, amigos e amigas? Substituímos y igual a 3x na equação da elipse. Ó. Então, onde tem y, a gente vai substituir por esse valor 3x.
Vamos ficar com 3x ao quadrado menos 2x que multiplica 3x mais 3x ao quadrado menos 4 é igual a zero. 3x ao quadrado mais menos 6x ao quadrado mais 9x ao quadrado menos 4 é igual a zero. 12x ao quadrado, né, somando esses positivos, menos 6x ao quadrado é igual a 4. 6x ao quadrado é igual a 4. X ao quadrado é igual a 4 sextos, que é igual a 2 terços. E x vai ser mais ou menos raiz de 2 terços. Se nós simplificarmos, vamos ter mais ou menos raiz de 6 sobre 3. Portanto, x1 vai ser a raiz positiva e x2 vai ser a raiz negativa. Legal, professor. Como é que fica então o nosso gráfico? Vai ficar assim, ó, primeiro substituindo esses valores de y igual a 3x, vamos encontrar o y, 3 raiz de 6 sobre 3, y1 vai ser raiz de 6, y2 vai ser menos raiz de 6, o que confirma que os pontos de tangência são raiz de 6 sobre 3, raiz de 6 e menos raiz de 6 sobre 3, menos raiz de 6. Colocando no gráfico, olha que legal, encontramos os pontos e que está marcado em azul, o que representa a distância que a gente estava procurando. Ó. Daqui até aqui é raiz de 6, daqui até aqui raiz de 6. Legal, amigos e amigas, achamos o lado do retângulo, um dos lados. Já sabemos que a reta que passa pelos pontos A e B é tangente à elipse no ponto PXY. E o mesmo acontece com a reta que passa pelos pontos D e C. Né? Beleza. Agora, vamos calcular esses pontos, encontrar esses pontos com a abordagem da matemática do ensino médio. Tá? Então a gente calculou utilizando o cálculo, só que pode ter gente que se sentiu desconfortável, né? Diferenciação implícita, cálculo. É difícil, professor. Tem uma outra abordagem? Tem. Vamos utilizar a matemática do ensino médio. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos lembrar que as retas tangentes, né? Elas têm uma equação dada por y igual a p e y igual a menos p. Né? E a gente não sabe o valor desse p, por enquanto. Temos a equação da elipse e sabemos ainda que as retas tangentes têm uma equação geral do tipo y igual a mais ou menos p. Vamos substituir y igual a p na equação da elipse. Como é que fica? 3x ao quadrado menos 2x que multiplica p mais p ao quadrado menos 4 igual a zero. 3x ao quadrado menos 2px mais p ao quadrado menos 4 igual a zero. Agrupando, né? Vamos ficar com 3x ao quadrado mais menos 2p que multiplica x mais p ao quadrado menos 4 igual a zero. Temos uma equação quadrática em termos de x. Beleza, agora tem o pulo do gato. Qual é o pulo do gato, amigos e amigas? Lembrar que para que haja tangência entre a elipse e as retas, o discriminante da equação acima deve ser igual a zero. Então nós temos que ter um discriminante igual a zero para confirmar a tangência. Então, qual que é o discriminante? b ao quadrado menos 4ac. Menos 2p ao quadrado menos 4 que multiplica 3 que multiplica p ao quadrado menos 4, que é 4p ao quadrado menos 12p ao quadrado mais 48, que vai ser menos 8p ao quadrado mais 48, tem que ser o quê? Tem que ser igual a zero. Olha que legal. 8p ao quadrado, menos 8p ao quadrado é igual a menos 48. Dividindo ambos os lados por menos 8, temos que p ao quadrado é igual a 6. P é mais ou menos raiz de 6. Portanto, P1 é raiz de 6 e P2 é menos raiz de 6. Né, o que confirma aqui as coordenadas y dos pontos de tangência. Olha que legal. Aí nós podemos fazer o que, meus amigos e minhas amigas? Podemos confirmar que essa distância é raiz de 6. Então nós calculamos a distância vertical do retângulo por duas abordagens, utilizando o cálculo e utilizando a matemática do ensino médio. Para calcular o que? Para calcular agora esses dois pontos aqui, as coordenadas, nós temos que usar apenas a abordagem do ensino médio. Por quê? Uma reta vertical ela não possui coeficiente angular. O coeficiente angular das retas que passam pelos pontos A e D, B e C não possuem um coeficiente. O coeficiente angular não é definido para essas retas verticais. Vocês devem ter aprendido isso nas aulas de geometria analítica. Eu estou reforçando aqui para vocês. Portanto, nesse caso, para encontrarmos os pontos R e S, temos que utilizar a abordagem de matemática do ensino médio. Então, nós temos aqui duas retas verticais, vamos chamar aqui x é igual a menos k e x é igual a k. Legal? Temos a equação da elipse e sabemos ainda que a reta tangente na vertical tem uma equação geral x igual a k. Substituindo x igual a k na equação da elipse, 3k ao quadrado menos 2ky mais y ao quadrado menos 4, 3k ao quadrado menos 2ky mais y ao quadrado menos 4, reordenando e agrupando, como é que vai ficar?
y quadrado mais menos 2k que multiplica y mais 3k ao quadrado menos 4 é igual a zero. E temos uma equação quadrática em termos de y. E isso aí acertou quem falou que o discriminante da equação acima deve ser igual a zero para confirmar a situação de tangência. Como é que fica? O discriminante b ao quadrado menos 4ac menos 2k ao quadrado menos 4 que multiplica 1 que multiplica 3 ao quadrado menos 4, 4k ao quadrado menos 12k ao quadrado mais 16, esse é menos 8k mais 16 é o discriminante que tem que ser igual a zero. Menos 8k ao quadrado igual a menos 16, dividido ambos os lados por menos 8, vamos ter k ao quadrado igual a 2, o que confirma que k é mais ou menos 2. K1 vai ser raiz de 2 e K2 vai ser menos raiz de 2, o que confirma que essas coordenadas x aqui é raiz de 2 e menos raiz de 2. Portanto, meus amigos, minhas amigas, as distâncias são raiz de 2 e raiz de 2. Lembrando que as distâncias verticais a gente já tinha calculado duas vezes, eram raiz de 6 e raiz de 6. Logo, os lados do retângulo qual vão ser? 2 raiz de 6 e 2 raiz de 2. Agora ficou fácil, né, calcular a área do retângulo? Pois é, base vezes altura. 2 raiz de 6 vezes 2 raiz de 2. 4 raiz de 12. 4 que multiplica a raiz de 4 vezes 3. 4 vezes 2 raiz de 3. Área do retângulo, 8 raiz de 3, que corresponde ao quê? Ao gabarito da questão, letra D de dado, meus amigos e minhas amigas. Assis Gran Rio, cargo Geofísico Júnior para Petrobras, concurso de 2011. A distância focal da elipse de equação 3x ao quadrado mais 4y ao quadrado igual a 36 é. Portanto, uma questão positiva, temos que encontrar a resposta correta. Questão mais ou menos clássica sobre elipse, né? Como é que nós resolvemos? Vamos lá. No enunciado temos essa expressão. Vamos dividir ambos os lados por 36, porque nós temos que deixar a equação da elipse no jeitão aí para nós encontrarmos a distância focal. 3x ao quadrado sobre 36 mais 4y ao quadrado sobre 36 igual a 1. Simplificando, fica aí x ao quadrado sobre 12 mais y ao quadrado sobre 9 igual a 1. Agora, comparando com a equação geral da elipse, nós temos o que? Na equação geral, a gente identifica que a ao quadrado é igual a 12 e b ao quadrado é igual a 9. Legal. Da figura, nós temos ainda que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Nós estamos interessados no quê? Na distância focal. Temos que encontrar o c. Né? C ao quadrado é a ao quadrado menos b ao quadrado. C ao quadrado é igual a 12 menos 9. C ao quadrado é 3. Portanto, c é igual a raiz de 3. A distância focal, na verdade, não é c que a gente precisa. É 2 vezes c, né? Porque essa daqui é até o centro. E tem mais outra distância do centro até o foco 2, que é c também. A distância focal, portanto, é 2c. Logo, a distância focal, 2c, que nós procuramos, é 2 raiz de 3. O que confirma que o nosso gabarito é a letra D de dado, meus amigos e minhas amigas. Questão da banca Assis Gran Rio para Petrobras, cargo técnico de nível médio, concurso de 2012. As coordenadas dos focos da elipse de equação x ao quadrado sobre 100 mais y ao quadrado sobre 36 igual a 1 são, portanto, uma questão positiva, temos que encontrar a resposta certa. Beleza? Vamos à resolução. No enunciado temos o que? Essa equação aqui. Comparando com a equação geral da elipse, aqui ó, que interessante, nós temos que a ao quadrado é igual a 100 e b ao quadrado é igual a 36. Aí aquele desenho clássico da elipse, a gente sabe que ó, temos a ao quadrado é igual a 100, b ao quadrado é igual a 36, e da figura a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Maravilha, c ao quadrado, portanto, é a ao quadrado menos b ao quadrado. C ao quadrado é igual a 100 menos 36. C ao quadrado é igual a 64, logo C igual a 8. Portanto, os focos são menos 8, 0 e 8, 0. Que aqui você tem 8 e aqui você tem 8. Olha que legal. Gabarito letra E de elefante. Então, da banca CEPERJ para SEDUC do Rio de Janeiro. Cargo professor de matemática, o ano de 2013. O enunciado diz: os focos F1 e F2 da elipse de equação 9x ao quadrado menos 72x mais 4y ao quadrado menos 16y mais 124 são. Portanto, amigos e amigas, temos o que? Temos uma questão do tipo positiva. A questão positiva, na nossa convenção, é aquela questão em que temos que encontrar a resposta correta. Combinado? Vamos então à resolução da questão.
Amigos e amigas, temos que encontrar os focos da elipse e do enunciado temos a equação algébrica, assim, toda, né, linear, assim, toda espalhada, equação espalhada. O que nós temos que fazer, amigos e amigas? Nós temos que lembrar das equações gerais da elipse, porque aí fica fácil de identificar os pontos que eu chamo os pontos críticos, né, incluindo os focos. Como são as equações gerais da elipse? Tem dois tipos. Equações gerais de elipse são x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1 é a elipse deslocada, e x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1 é a elipse centralizada na origem. Então essa aqui está deslocada em relação à origem e essa tem o centro na origem. Beleza? Então nós temos que fazer o quê? Transformações algébricas para chegar em uma dessas dois tipos de equação geral. E aí, com os valores de A e B, nós conseguimos encontrar os focos, uma série de informações importantes. Combinado? Então vamos lá. Pegamos essa equação aqui, nós vamos primeiro colocar 9 em evidência nos termos em x. Como assim, professor? Aqui, ó, os termos em x, você pode colocar 9 em evidência. Fica 9 que multiplica x ao quadrado menos 8x. Agora nós vamos colocar 4 em evidência nos termos em y. Beleza, então a gente fica aqui com 4 que multiplica y ao quadrado menos 4y. Vamos chamar essa de equação 1. Beleza? Muita calma nessa hora, devagar e sempre. Então nós isolamos aqui os termos em x, né? Agora, nós precisamos, pelas equações gerais, nós temos que ter aqui um termo x ao quadrado e um número, ou um termo y ao quadrado ou um número, ou um termo x ao quadrado sozinho. Nós já vimos, né? Como nós temos aqui um termo em x e um termo em y, dá a nossa pista, né? Tudo indica que nós vamos ter uma elipse deslocada, porque o termo em x e o termo em y continuam aí vivos, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer uma transformação nessas duas expressões, de forma que fique apenas um número ao quadrado, né, um termo ao quadrado e um número puro. Não entendi nada, professor. Vamos lá com calma. Vamos fazer um produto notável. X menos 4 ao quadrado. O que é x menos 4 ao quadrado? Ó, é x ao quadrado menos 8x mais 16. Ah, interessante, ó, x ao quadrado menos 8x. Ó. O que a gente faz? Vamos colocar esse camarada aqui do lado esquerdo. Isso aqui só estamos invertendo a igualdade, né? Agora vamos isolar x ao quadrado menos 8x. X ao quadrado menos 8x é igual a x menos 4 ao quadrado menos 16. Vamos chamar isso de equação 2. Substituindo 2 em 1, nós vamos ter aqui 9 que multiplica x ao quadrado, x menos 4 ao quadrado menos 16, mais 4 que multiplica y ao quadrado menos 4y mais 124 igual a 0. Olha que legal. Nós fizemos o termo, né, aquele termo isolado em x aqui, sumir. Né? Olha que interessante. O que nós fazemos agora? Vamos fazer a propriedade distributiva. Ó. 9 que multiplica x menos 4 ao quadrado menos 144, mais essa parte aqui, né? Y ao quadrado menos 4y mais 124 igual a 0. Prosseguindo, né? Nós temos agora a equação 3, né? Vamos chamar isso aqui de equação 3, né? Fazendo aqui a conta, né? Menos 144 mais 124 dá menos 20. Vamos chamar isso de equação 3. Agora vamos fazer aqui outro produto notável. Y menos 2 ao quadrado vai ser y ao quadrado menos 4y mais 4. Né? Colocando do lado esquerdo. E agora nós isolamos y ao quadrado menos 4y vai ser y menos 2 ao quadrado menos 4. Equação 4. Substituindo 4 em 3. Olha que legal. Ficamos aí com 4 que multiplica y menos 2 ao quadrado menos 4 menos 20. Fazendo a distributiva aqui, vai ser 4 que multiplica y menos 2 ao quadrado, menos 16, menos 20 igual a 0. 9 que multiplica x menos 4 ao quadrado, mais 4 que multiplica y menos 2 ao quadrado, menos 36 igual a 0. E isso aqui vai ser 9 que multiplica x menos 4 ao quadrado, mais 4 que multiplica y menos 2 ao quadrado igual a 36. Estamos nos aproximando do formato que é ideal. Prosseguindo, vamos dividir ambos os lados da equação por 36. Aqui vai ficar 1, ó que legal, é o que nós queríamos. Ó. 9 que multiplica x menos 4 ao quadrado sobre 36, mais 4 que multiplica y menos 2 ao quadrado sobre 36 igual a 1. Simplificando, x menos 4 ao quadrado
sobre 4 mais y menos 2 ao quadrado sobre 9 é igual a 1. Nós temos, portanto, uma elipse deslocada. Aquela minha dica lá foi interessante, né? Quando você tem x ao quadrado de x ali, tudo indica, né? Y quadrado y, tudo indica que vai ser uma elipse deslocada. E é isso aí, uma elipse deslocada. Ó. A equação geral da elipse deslocada é dada por esse tipo de situação aqui. Ó. Aqui a equação geral da elipse, né? É um desenho geral de uma elipse, sem se preocupar muito aí com os eixos cartesianos. Aqui nós temos o termo A, aqui nós temos aqui o termo B e aqui nós temos o C, né? E olha só, aqui nós temos o foco 1 e o foco 2, beleza? Então o que a gente pode fazer? A gente identifica aqui A ao quadrado é igual a 4 e B ao quadrado igual a 9, né? Fazendo a comparação. Legal, e da figura nós temos que B ao quadrado é igual a ao quadrado mais C ao quadrado. Joia! Esqueci de falar uma coisa, vocês devem estar se preocupando, professor, como é que você sabe que a elipse está de pé? Por quê? Qual é que é a dica para saber que a elipse está de pé? Se o termo A ao quadrado é menor que B ao quadrado, a elipse está de pé, tá? Essa é a dica, tá bom? Essa é outra dica aqui, ó. O quadrado é menor que B ao quadrado, então a elipse está de pé. Então você tem esse formato aqui. B ao quadrado menos A ao quadrado é igual a C ao quadrado. C ao quadrado é igual a 9 menos 4, C ao quadrado é igual a 5, portanto, C vai ser raiz de 5. Maravilha! Então nós temos agora uma elipse melhorzinha, né? A gente sabe que é uma elipse de pé, deslocada em relação à origem, né? Então, olha só. Essa é a equação da elipse e aqui nós temos as coordenadas do foco. O foco 1 vai ser o quê? x0, y0 menos c. E o foco 2 vai ser x0, y0 mais c. Olha lá, x0 igual a 4, y0 igual a 2. Aqui, ó. Beleza? O c é raiz de 5. O foco 1 vai ser, a coordenada dele é x0, y0 menos c. Olha que legal. Tá vendo? A importância de você saber a teoria da elipse, aí você sabe as coordenadas do foco. Então, o foco 1 vai ser 4, y0 é 2, né? 2 menos raiz de 5. E o foco 2, que a gente já tinha visto, né? É x0, y0 mais c. Portanto, o foco 2 vai ser 4, 2 mais raiz de 5. Isso é o que a gente vai encontrar na alternativa A de abelha, que é o nosso gabarito. Questão da banca FUMARC para Polícia Civil de Minas Gerais. Cargo perito criminal, concurso de 2013. Diz o enunciado: um artista recebeu uma encomenda para fazer um painel, esculpindo em uma chapa de aço folhas e flores. Para determinar o formato do painel, o artista considerou a chapa de aço como um plano cartesiano, cujos eixos a dividiram em 4 quadrantes. Utilizou um segmento de reta e o deslocou nesse plano cartesiano, de tal forma que uma das extremidades permanecia sempre no eixo Y e o seu ponto médio permanecia sempre no eixo X. Dessa maneira, o formato da figura desenhada pela outra extremidade é o quê? Então nós temos uma questão do tipo positiva, temos que encontrar a resposta certa e temos 4 possibilidades: uma elipse, uma parábola, uma hipérbole ou uma circunferência. Parabéns ao examinador, uma questão muito criativa, muito interessante, que cobra do candidato aí a visualização no plano cartesiano de um segmento de reta. Veja só que interessante, amigos e amigas. Veja, você, por exemplo, você tem aqui um segmento de reta e uma extremidade sempre no eixo Y, aqui é o eixo Y, e o ponto médio do segmento de reta no eixo X. Aí a ponta da outra extremidade do segmento de reta, você marca um ponto aqui, entendeu? Essa é a ideia. Por isso tem que ler bem o enunciado para você não se confundir. Ó. Olha só. Utilizou um segmento de reta e deslocou nesse plano cartesiano de tal forma que uma das extremidades permanecia sempre no eixo Y e o seu ponto médio sempre no eixo X. Então lá, uma das extremidades no eixo Y, ponto médio do eixo X, aí você marca o pontinho. O que você faz agora? Você desloca, desloca um pouco para cima. No eixo Y, ponto médio no eixo X, marca outro pontinho. Aí, desloca agora para cá, para a direita um pouco. Ponto médio, eixo Y, ponto. Agora vamos fazer no outro quadrante, sempre no eixo Y, ponto médio, ponto. Mais uma posição, olha que interessante, vai formando a figura. Aí baixa um pouquinho aqui, no eixo Y, ponto médio, ponto. Vamos fazer nesse outro quadrante, primeiro quadrante.
eixo Y, ponto médio, marca o ponto. 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 E aí você consegue identificar o que, amigos e amigas? Nós temos uma elipse. Veja só que interessante esse probleminha. Gabarito letra A de abelha. Questão da Sesganil do concurso da Petrobras do ano de 2008. Uma questão relativamente antiga, mas muito interessante, amigos e amigas. Vamos ao enunciado? Considerem um elipsoide achatado nos polos. O seu semi-eixo maior está sobre o plano do Equador e mede 5 milhões de unidades de medida. A distância focal a uma seção meridiana vale 6 milhões de unidades de medida. Sabe-se que a distância PF1 de um ponto qualquer sobre o perímetro da elipse a um dos focos, somada à distância PF2 do mesmo ponto ao outro foco, é igual ao eixo maior. Qual o valor em unidades de medida do semi-eixo menor? Então, amigos e amigas, temos uma questão do tipo positiva, temos que encontrar a resposta certa. Eu sei, amigos e amigas, na primeira olhada no enunciado você vê elipsoide, você pensa, puxa, é um sólido, é um volume, eu não estou preparada para a questão de geometria analítica no espaço. Calma, respire fundo, dá mais uma lida no enunciado. Olha só. Sabe-se que a distância PF1 de um ponto qualquer sobre o perímetro da elipse é um dos focos, somada a distância... Opa! Perímetro da elipse é um dos focos. Então, meus amigos, minhas amigas, apesar de estarmos falando de um elipsoide, de um volume, de um sólido, é muito provável de ser possível de solucionar a questão sem recorrer às fórmulas do R3. Né? Podemos resolver a questão utilizando a abordagem no plano. Beleza? Então, sempre tenha sangue frio, sempre tenha tranquilidade, não desista da questão de primeira. Calma. Vamos então a uma pequena revisão do que seria um elipsoide. Professor, eu não tenho nem ideia o que seja um elipsoide. Sem problema, vou mostrar para vocês. Aqui nós temos o elipsoide achatado nos polos, duas figuras. A figura dele externa, né? E aqui uma figura mais estilizada, uma figura mais técnica. Você tem aqui a origem, aqui você tem o eixo X, a distância OA, aqui você tem a distância OB no eixo Y, a distância OC no eixo Z. Se você for pensar do ponto de vista prático, é a imagem de uma bola de rugby. Olha que interessante. O nome técnico de uma bola de rugby é um elipsoide achatado nos polos. Tá bom? Do ponto de vista analítico, a equação geral do elipsoide é dada por x² sobre e ao quadrado mais y² sobre b ao quadrado mais e ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. Olha que parecido que é com a equação da elipse. A equação da elipse é x² sobre e ao quadrado mais y² sobre b ao quadrado igual a 1. Então você só insere a variável z e o parâmetro c, você tem o elipsoide. Tá vendo? Então, tranquilidade. E aqui na figurinha estilizada você tem uma elipse, você tem outra elipse externa, que você tem uma circunferência. Olha que legal. Ó. Lembrando que circunferência é um caso especial de elipse. Se você pegar uma elipse e colocar os dois focos da elipse coincidentes com o centro, você tem uma circunferência. Então, tecnicamente, circunferência é uma elipse. Vamos resolver a questão agora, professor. Você já enrolou demais, né? Do enunciado, temos que o semi-eixo maior vale 5 milhões de unidades. Então, o semi-eixo é aqui, ó, A, né? Metade do eixo maior, vale 5 milhões de unidades. Professor, você desenhou uma circunferência. Por que isso? Ó, vamos lá. Aqui, ó. Peguei essa parte aqui, ó. Tá vendo aqui? E dei uma ajeitada nela para ela ficar de frente. Tá vendo? Lembrando que isso é uma elipse. Circunferência é uma elipse. Tá bom? Aí vocês vão entender por quê. Isso tem a ver com a parte de analogia. Então, do enunciado temos que A vale 5 milhões. A soma da distância PF1 com a distância PF2 é igual ao eixo maior. É outra informação do enunciado. Então nós temos um ponto P genérico, PF1, aqui depois PF2. PF1 mais PF2 é igual ao eixo maior. Então, PF1 mais PF2 vai ser 2A, que o eixo maior é isso aqui. Tá. Substituindo 5 milhões, PF1 mais PF2 é 10 milhões. Beleza, agora eu vou fazer uma afirmação provocativa para vocês. Eu vou dizer que PF1 é 5 milhões de unidades de medida na seção meridiana. Como assim, professor? Vamos lembrar de um globo terrestre. Você vai na papelaria e pega um globo terrestre. Se você olhar os meridianos, aquele globo terrestre, isso, aquela esfera que tem lá os países desenhados, os oceanos, tal, então você pega um meridiano. O meridiano passa por onde?
Correto, passa pelos dois polos. Então uma seção meridiana é um corte, né? Estou fazendo aqui em vermelho, que obrigatoriamente passa pelos dois polos. Aí se nós colocarmos o ponto P em um dos polos, olha que legal. Então você vai ter que PF1 é igual a PF2. Nós temos agora um triângulo isósceles. Anteriormente, aqui, ó, quando ele era genérico, o triângulo escaleno, ó, 3 lados diferentes. Agora, na seção meridiana, esse lado aqui é igual a esse aqui, ó. Então, ó que legal. Aqui vale A, aqui também vale A. Então, aqui eu posso afirmar que PF1 é igual a A, vale 5 milhões. Beleza? Então, não estava mentindo para vocês quando falei que PF1 era 5 milhões na seção meridiana. Tá aí a prova para vocês, ó, geométrica. Beleza? Vamos fazer o seguinte agora. Vamos chamar de PF1 de 5 vezes 10 a sexta. Por que isso, professor? Dica de concurseiro. Quando você tem unidades, valores muito grandes, muitos zeros, transforme em notação científica. Porque a chance de você esquecer um dos zeros ou colocar um zero a mais na hora da prova ali é muito grande. Assim você minimiza suas chances de errar. Tá bom? Então é dica de concurseiro. Informação final do enunciado. A distância focal em uma seção meridiana vale 6 milhões. Ó, olha só aqui, você tem F1, F2, né, a distância dos dois focos vale 6 milhões. E nós temos aqui a seção meridiana. F1 e F2 é igual a 6 milhões. Ah, mas nós temos aqui, né, a seção meridiana divide no meio, exatamente. Então logo, OF1 é igual a OF2 e vale 3 milhões. Olha que interessante, amigos e amigas. Transformando OF1 em unidades em notação científica, OF1 é 3 vezes 10 a sexta. Agora nós vamos resolver com a maior tranquilidade do mundo, porque nós temos o quê? Nós temos a possibilidade de aplicar o teorema de Pitágoras. Aonde, professor? Aqui nesse triângulo retângulo. Olha que legal aqui. O A é a hipotenusa, o B é um cateto e o OF1 é outro cateto. Então A ao quadrado é B ao quadrado mais OF1 ao quadrado. Olha que lindo, que legal. A é 5 vezes 10 a sexta e OF1 é 3 vezes 10 a sexta. Isolando B ao quadrado vai ficar 25 vezes 10 a décima segunda menos 9 vezes 10 a décima segunda. Né? Esse camarada passou para o outro lado, ficou negativo. Fazendo a conta, nós temos que B ao quadrado é 25, né? Menos 9, 16 vezes 10 a décima segunda. Olha que legal. Extraindo a raiz quadrada, o B é 4 vezes 10 a sexta. Agora nós podemos trazer de volta a informação, né? Do ponto de vista de como ela estava no enunciado, ou seja, 4 milhões. B é igual a 4 milhões de unidades de medida, que é o nosso gabarito letra D de dado, meus amigos e minhas amigas. Então, interessante da Sesgran Rio para a Petrobras. O cargo foi Geofísico Júnior e o concurso do ano 2018. Uma câmara dos sussurros é um espaço em que, se duas pessoas estão nas posições especificadas como foco, elas podem falar entre si, mesmo sussurrando, a uma distância considerável. Isso porque os painéis colocados atrás delas são partes de uma mesma elipse, cujos focos são as posições das cabeças das pessoas. Na câmara de sussurros, representada na figura a seguir, a distância entre duas pessoas é de 20 metros e a distância de cada pessoa até um vértice da elipse é de 2 metros. A equação da elipse que contém os painéis da câmara representados no sistema de eixos proposto na figura é, portanto, amigos e amigas, uma questão do tipo positiva. Temos que encontrar a equação da elipse aqui, ó, na câmara dos sussurros, e nós temos a informação da distância focal de 20 metros e a distância entre uma pessoa, né, e a extremidade da elipse é de 2 metros. Questão muito criativa e interessante para a Petrobras. Vamos à resolução? Então vamos lá, amigos e amigas. Primeira coisa, na figura abaixo temos o gráfico de uma elipse com centro na origem e com o eixo maior disposto na horizontal, igualzinho à câmara dos sussurros. Tá? Então nós temos aqui as informações importantes. Aqui nós temos aqui o nosso amigo foco, né, os nossos focos. Aqui A e menos A, aqui B e menos B. Isso aqui de menos A até A nós temos o eixo maior e menos B até B o eixo menor. E aqui a equação da elipse, x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Beleza? Então é isso aí. Então é a situação que nós temos que trabalhar. Legal. Do enunciado, nós temos que a distância entre as duas pessoas que estão nos focos da elipse é de 20 metros. E a distância de cada pessoa até um vértice da elipse é de 2 metros. Logo, nós temos que a distância aqui, menos c até c, é de 20 metros. Essa distância aqui é de 2 metros. Essa distância aqui é de 2 metros. Beleza? Vamos passo a passo, tá bom?
detalhando melhor os valores, né? Tirando aqui aquela setinha, 2 metros aqui, 10 metros aqui, 10 metros aqui, 2 metros, beleza? A equação geral da elipse com centro na origem é dada por x² sobre a ao quadrado mais y² sobre b ao quadrado igual a 1. Sabemos que a é igual a 12 metros. Olha que legal, ó. É a distância da origem até a extremidade. Logo, a ao quadrado vai ser o quê? Vai ser 144. Então, a gente pode substituir na equação geral que nós temos aqui embaixo, x² sobre 144 mais y² sobre b ao quadrado é igual a 1. Vamos chamar isso de equação 1, beleza? E já dá para, só com essa informação, matar a questão. Porque o examinador deu uma bobeada, né? Nas alternativas que ele colocou aqui, todas elas aqui, de A até a letra D, nenhuma delas tem o x² sobre 144. Então a gente pode eliminar o A, eliminar o B, eliminar o C, eliminar o D. E já sabe que o gabarito é a letra E. Beleza? Isso economizaria tempo na sua prova. Mas o professor Luiz Miranda vai demonstrar para vocês como é que a gente encontra a equação completa. Beleza? Precisamos calcular o valor de b ao quadrado para substituir na equação da elipse. E o b é essa distância aqui, né? Não sabemos o valor. Vamos identificar os focos da elipse, F1 e F2, e agora vamos utilizar uma propriedade importante da elipse. Qual é a propriedade? A propriedade que você pega um ponto P qualquer até o foco F1, somado com a distância desse mesmo ponto P qualquer até o foco F2, nós temos a igualdade em relação ao semi-eixo maior. Então a soma desse, nessa situação aqui, o ponto P, PF1 mais PF2 é igual a 2A, vai ser igual ao semi-eixo maior. Beleza? O que nós precisamos fazer para ajudar essa propriedade a identificar o valor de B? Escolher o ponto P de forma inteligente. Se nós colocarmos o ponto P aqui, ó, que interessante, ó, PF1 é igual a PF2. Nós temos aí um triângulo, esse triângulo aqui é um triângulo isósceles, olha que legal. Então, PF1 igual a PF2, isso ajuda bastante. Por quê? Vamos chamar de D, vai ser PF1, que é igual a PF2, essa distância. PF1 mais PF2 é 2A, né? A gente sabe da propriedade. D mais D vai ser 2 vezes 12, né? Que A vale 12. 2D é 24, isso significa que D é igual a 12 também, ó. Essa distância aqui é 12. Aí ficou tranquilo. Por quê, amigos e amigas? Porque nós temos um triângulo retângulo aqui, ó. Essa distância D é igual a 12. E pelo teorema de Pitágoras, 12 ao quadrado, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo, vai ser igual a 10 ao quadrado mais B ao quadrado. Legal, B ao quadrado mais 100 é igual a 144. B ao quadrado é 144 menos 100. Portanto, B ao quadrado é igual a 44, equação 2. Aí a gente tem a equação 1. E a equação 2, a gente vai substituir o b ao quadrado aqui. Substituindo 2 em 1, x ao quadrado sobre 144 mais y ao quadrado sobre 44 é igual a 1, que corresponde ao que, amigos e amigas? A nossa alternativa E, ainda bem, né? Então é isso, amigos e amigas. Câmara dos Sussurros resolvida. Espero que vocês tenham entendido e acertado. Se ficou qualquer dúvida, mande por favor o seu comentário. Lembrando a todos que meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Um grande abraço, até o próximo vídeo e muito obrigado por estar até o final. Valeu!